Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora que vocês vão ver o vídeo. Hoje eu vou começar a falar sobre controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é o queridinho da professora Fernanda e realmente, se não há certamente uma das matérias de direito constitucional mais importantes e mais interessantes, muitos detalhes, é muito bacana estudar controle de constitucionalidade. E a gente vai começar a ter aquelas considerações iniciais agora desse controle de constitucionalidade. Quem gosta aí, quem tem pretensão de fazer concurso público, sempre vai ter controle de constitucionalidade. Se tem direito constitucional, vai ter de controle de constitucionalidade. É uma das matérias mais cobradas em concurso público, na parte de direito constitucional. E sem contar que é uma parte muito interessante. Então eu vou tentar falar rapidamente para ver o que eu consigo falar hoje aí com vocês e tentando me ater aos 10 minutos, entre 10 e 15 minutos. Vamos lá. Primeiro, o que é esse controle de constitucionalidade? Essa ideia de controle de constitucionalidade, o que acontece? É justamente com a nova ascensão, com essa ideia do novo constitucionalismo, a gente tem agora uma força normativa dos princípios, a gente tem a Constituição agora, ela irradia por todo o ordenamento jurídico. E quando ela irradia por todo o ordenamento jurídico, ela faz com que todo o ordenamento jurídico tenha que estar de acordo com ela. Então, a gente tem que ter um ordenamento jurídico totalmente compatível com a Constituição. E o que é esse controle de constitucionalidade? Ele é como se fosse um filtro de constitucionalidade. A gente vai passar todo o ordenamento jurídico por esse filtro para dizer o que é constitucional e o que não. O que ficar agarrado é porque, de alguma forma, feriu a Constituição. Seja materialmente, ou em relação ao seu conteúdo, falou do que não deveria falar, do que não podia falar, ou seja formalmente. A forma da criação daquela norma ou daquele ato do poder público foi inconstitucional. Seja como for, nós estaremos falando de inconstitucionalidade, desse controle, aliás, de constitucionalidade. Hoje vamos ter algumas considerações iniciais desse controle de constitucionalidade. Quais considerações nós devemos ter? Primeiro, o controle de constitucionalidade, ele pressupõe a existência de uma Constituição rígida. Ele ocorre com maior frequência em constituições rígidas. Então vamos nos lembrar primeiro o que é uma Constituição rígida. Isso é classificação da Constituição. Constituição rígida é aquela que tem um texto mais solene, mais dificultoso de ser alterado do que uma lei ordinária. É só a gente pensar. O controle de constitucionalidade é justamente esse processo de compatibilização das normas constitucionais com todo o restante do ordenamento jurídico. Se a gente vai fazer esse processo de compatibilização, a gente precisa que o escopo constitucional ele seja mais difícil de ser alterado do que uma lei ordinária. Se, por exemplo, eu vou alterar uma lei ordinária e no processo de alteração dessa lei ordinária eu vou ferir a Constituição, aí realmente não vai dar, então a gente vai declarar que essa lei é inconstitucional, eu não vou alterar a lei, eu altero diretamente a Constituição, já que o rito é o mesmo, se não fosse uma Constituição rígida. Então seria tão difícil alterar uma lei ordinária quanto alterar a Constituição, então eu alteraria diretamente a Constituição. Então, para que ela exerça esse controle de constitucionalidade, é necessário que tenha uma forma mais solene de alteração. Então a Constituição ela precisa ser mais engessada, ela precisa ser mais rígida de alterar do que o restante do ordenamento jurídico. Então é o primeiro pressuposto aí que a gente tem do controle de constitucionalidade. A primeira consideração inicial é que ele é mais visto em constituições rígidas. E o que são constituições rígidas? São constituições que têm o seu texto tem o seu texto mais difícil, um texto mais dificultoso de ser alterado do que as leis ordinárias, do que as demais leis do ordenamento jurídico. Além disso, os órgãos que criam as normas, eles devem ser diferentes dos órgãos que fazem o controle. Vamos só pensar, se o mesmo órgão que cria a norma fizesse o controle, esse controle seria praticamente ineficaz, seria um controle meramente ilustrativo. Porque se quando o órgão ele cria essa norma, ele já está de uma forma indireta dizendo que ele concorda com o que a norma diz. Se, por exemplo, o Poder Legislativo criou determinada lei, ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já fez todo o controle de constitucionalidade, o Presidente da República já sancionou, então eles estão dizendo que eles concordam com aquela lei.
Não faria sentido se o mesmo órgão fizesse o controle daquela lei posterior. Então, esse controle de constitucionalidade, ele precisa ser feito por um órgão diferente daquele que criou a norma. Então, em regra, o controle de constitucionalidade no Brasil, em regra, porque tem outros pontos também, por exemplo, o Poder Executivo, o Presidente da República vetando ou sancionando uma norma, ele está fazendo o controle de constitucionalidade, mas em regra o controle de constitucionalidade, então, ele é feito pelo Poder Judiciário, e as normas são criadas pelo Poder Legislativo, em regra. Também temos as exceções, claro, os decretos do Poder Executivo, as medidas provisórias do Poder Executivo, súmulas vinculantes do próprio Poder Judiciário, então a gente tem umas diferenças. Mas, de qualquer forma, o que a gente precisa saber? Que a norma, ela precisa ter, o controle de constitucionalidade precisa ser feito por um órgão distinto daquele que criou a norma. Isso é uma outra consideração básica desse controle de constitucionalidade, dessa fiscalização da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico, desse filtro constitucional, que vai dizer se o ordenamento jurídico, se determinada lei ou ato normativo é ou não constitucional. Outra coisa que a gente pensa, mas uma norma inconstitucional não deveria produzir efeitos no ordenamento jurídico? Claro que não. Entretanto, todas as normas, elas nascem com uma presunção de constitucionalidade. Então, a partir da hora que determinada lei ordinária ela foi aprovada, lei complementar, determinado decreto foi editado pelo Presidente da República, seja o que for, determinada norma ou ato do poder público, ele vem a ter a sua eficácia na sociedade, ele já possui uma presunção de constitucionalidade. Basicamente, ele é constitucional até que se prove o contrário. Então ele é tido como constitucional. O controle de constitucionalidade vai fazer o quê? Ele vai reafirmar essa constitucionalidade ou afastá-la, declarando, claro, a inconstitucionalidade. Mas a presunção de constitucionalidade, todo ato normativo do poder público tem. Ele já nasce com essa presunção de constitucionalidade. Para se declarar inconstitucional, quem vai dizer é o Poder Judiciário. Se ele vai, em regra, é o Poder Judiciário que vai dizer se ele é inconstitucional ou não. E a outra introdução também, já também inicial, mas já entrando de fato no controle de constitucionalidade, a gente tem que entender que o controle de constitucionalidade ele pode ser um controle de constitucionalidade concentrado, ou ele pode ser um controle de constitucionalidade difuso. Controle de constitucionalidade concentrado ou controle de constitucionalidade difuso. Vamos entender bem básico. Isso aí é muito cobrado em concurso público, cai muito na OAB, cai muito em todo tipo de prova que tem conteúdo jurídico, que é cobrado o direito constitucional. Então vamos lá. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade concentrado, o que a gente quer dizer com esse concentrado? Ele é concentrado nas mãos de um só órgão. Apenas um órgão faz esse controle de constitucionalidade. Por isso que ele é concentrado. Apenas um determinado órgão pode fazer o controle de constitucionalidade. Em regra, o próprio Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem os tribunais de justiça quando se tratar de controle de constitucionalidade de normas estaduais. Mas vamos lembrar sempre que o controle de constitucionalidade concentrado ele é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto o controle de constitucionalidade difuso, ele é difundido, o controle de constitucionalidade difuso, qualquer juiz ou tribunal pode e deve fazê-lo. Então, qualquer juiz, determinar um caso de primeira instância ali, eu tive um caso de primeira instância utilizando uma norma constitucional, ali foi feito, de certa forma, um controle de constitucionalidade sim. Seja no âmbito civil, seja no âmbito penal, seja onde for, o juiz de primeira instância, o desembargador, qualquer tribunal, ele tem que fazer esse controle de constitucionalidade, ele faz o controle de constitucionalidade difuso. Seja até mesmo em juizados especiais. Então o controle de constitucionalidade difuso ele é feito Caiu, mas eu não vou parar o vídeo. O controle de constitucionalidade difuso ele é feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal. Qualquer juiz ou qualquer tribunal. E o controle de constitucionalidade concentrado ele é feito por apenas um órgão. Ele é concentrado nas mãos de um só órgão. E outra diferença desses dois, o controle de constitucionalidade concentrado, ele também é chamado de controle de constitucionalidade abstrato. E o controle de constitucionalidade difuso, ele é chamado controle de constitucionalidade por via incidental. Como assim?
quando a gente fala do controle de constitucionalidade abstrato, esse concentrado, ele é um controle de constitucionalidade que ele é feito sobre a lei em tese, ele é feito sobre a lei abstrata, de forma abstrata. A gente não está analisando nenhum caso concreto, a gente está analisando o ato normativo. O ato normativo de forma abstrata e quando ele não está sendo aplicado em nenhum caso. A gente não analisa um caso, a gente não analisa um caso concreto, a gente analisa a lei em tese. É a lei em tese que ela é posta em julgamento. Esse é o controle de constitucionalidade concentrado abstrato. A lei abstrata não está sendo aplicada em nenhum caso ali especificamente e a gente faz o controle dessa lei, desse ato normativo do poder público. Por isso que a gente fala de controle de constitucionalidade abstrato. Enquanto no controle de constitucionalidade difuso, primeiro ele é feito de forma incidental. Como assim? O objetivo do controle, o objetivo ali daquele controle do caso ali, não era declarar inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, mas sim julgar o caso concreto. Só que aquele caso concreto esbarra numa questão de constitucionalidade. Esbarra e respinga a ideia de dizer se é constitucional ou não. Por exemplo, eu estou tendo um direito violado e eu entendo que a razão disso é pela, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei federal. Aí eu entendo que eu estou tendo um direito violado. Então eu entro com uma demanda judicial, entro com a ação, dizendo, não, por exemplo, um contrato de trabalho, seja o que for, eu digo, não, essa cláusula trabalhista aqui, essa cláusula de contrato trabalhista, ela é inconstitucional. Então, olha só, é o meu caso concreto, o meu caso singular ali. Eles vão analisar o meu caso concreto, o meu caso singular, dentro deles vão analisar a constitucionalidade que eu estou alegando, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade que eu estou alegando. Eles farão esse controle. Só que o objetivo principal não era fazer o controle, era julgar o meu caso concreto. E a forma de julgar o meu caso concreto é analisando de forma incidental determinada cláusula, determinada lei ou ato normativo, vai analisar aquilo, fazendo dessa forma um controle de constitucionalidade difuso por via incidental. Enquanto o concentrado, ele então é o controle de constitucionalidade abstrato, que ele é feito sobre a lei em tese, dispensando dessa forma caso concreto. Eu vou manter aqui, tem, claro, milhões de detalhes, e a professora Fernanda vai falar com muito mais propriedade com vocês sobre o controle de constitucionalidade, só que eu acredito que, pelo menos essas considerações iniciais, vai ajudar. Como eu disse, é muito cobrado em prova, para quem gosta, concurso público, cai demais, e na próxima monitoria eu continuo falando sobre o controle de constitucionalidade, que eu acredito que vai ser assim até o final do período, porque são muitos detalhes ainda. Espero que ajude. Se tiver qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço, fiquem com Deus.